Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora conversar. Ano 2022, né? Temporada 2022 e completando também 2 anos desse projeto que eu comecei no início da pandemia. Em pensar que eu queria chegar aqui e dizer assim, acabou, estamos nos encontrando, estamos juntos. Ainda não foi possível esse contato, porque é preciso ainda ficar quietinho, é preciso ainda andar de máscara, não aglomerar. Não é o que a gente está acompanhando por aí, né? Não é o que se vê por aí, mas a gente segue firme dentro desse propósito. Mas eu preciso falar, antes de qualquer coisa, desse projeto que é um lugar, né, que ele ocupa um lugar no meu coração, porque ele começou de uma forma muito despretensiosa. Oi, Andréia, boa noite. Eu tive uma crise de ansiedade no início da pandemia, eu moro sozinho, e aí, do dia para a noite, você teve que ficar em casa, né? Se isolar. Eu lembro que eu saí para ir ao mercado e as ruas vazias, aquilo me assustou, aquilo me deu um desespero. E quando eu cheguei em casa, você vai recorrer para quem, né? A minha família são os meus amigos, então eu comecei a ligar para eles. E cada um foi falando como é que estava sendo enfrentar esse momento. Como é que estava sendo passar por esse momento difícil. E aí teve dicas de livro, teve dicas de série, teve exercício de respiração Oi, Giza, que a minha querida jornalista Mona Dorf fez. Teve o Tarcísio Luschinski, que é terapeuta e que ajudou a gente muito a encarar esse momento como não ficar nervoso, como não ficar estressado, como não ficar ansioso, né? Então teve dicas meu convidado já entrou aqui, dicas de livros, dicas de séries, cada um trouxe um pouquinho dessa experiência. E eu lembro que o termo que eu usei foi sozinho, mas não solitário. O tempo passou. Semanalmente eu comecei a receber aqui pessoas que cada um tinha alguma coisa para agregar. Então teve psicólogos, psiquiatras, terapeutas e diversos assuntos. Eu sempre busquei trazer aqui assuntos que você não vê por aí. É pouco falado. Minha irmã acabou de entrar aqui, Carla, um beijo. Simone, que é o meu querido, ele tem um Instagram em homenagem à cantora Simone. Ele está aqui, ele acabou de dizer que adora o nosso papo. Pode chegar, bem-vindo, tá? E o tema de hoje, vamos para o nosso tema. Então, 2 anos de Bora Conversar, vou seguir em frente fazendo esse projeto. Eu preciso agradecer, inclusive, já o meu convidado, que confiou, que está aqui comigo, que vai dividir com a gente nessa próxima hora um assunto que segue sendo tabu, infelizmente, né? Tudo que envolve sexo, por mais que a gente segue aí nessa batalha de falar desse amor livre, né? E quando você entende o seu corpo, você consegue vivenciar isso de uma forma melhor, com harmonia, não é? Ainda segue silenciado, ainda segue sendo silencioso. Ontem eu recebi aqui uma amiga minha que está morando fora do país, a Valéria, conhecida como a Musa, e ela estava contando que, por exemplo, sexo para ela, eu fiz até uma enquete no meu Instagram, perguntando o quanto sexo é importante no seu relacionamento. A grande maioria disse que é 50%. Ela disse que é 100%. E ela explicou porque ela diz que é 100%. Então, assim... Oi, Riane. A Riane acabou de chegar aqui. Para você, como é que você lida, como é que você encara o sexo? O tema é sexualidade reprimida. O quanto isso pode prejudicar? O quanto isso você, durante toda a sua vida, você reproduz? Até dependendo da sua religião, isso é um tabu, né? Sexo só após o casamento. Ainda existe isso? É uma pergunta. E as dificuldades com o seu corpo, com o seu conhecer, o seu prazer, né? Porque você só consegue dizer para o outro, olha, eu não estou gostando, isso aqui não está bom, quando você conhece o seu corpo, ou não. O meu convidado, Rafael Camilo, ele já trabalha dentro da sexualidade somática há mais de 10 anos. Você sabe o que significa? Ele vai explicar para a gente daqui a pouquinho. E ele define o trabalho dele da seguinte forma: ele busca dar suporte para que as pessoas possam se livrar de vergonhas, tabus, isolamento, medos e viver seu prazer e sexualidade de forma livre, consciente e plena. Não é uma tarefa fácil não, Rafael. Ele vai ajudar a gente aqui.
depende do tempo de relacionamento também. O sexo, ele é livre, né? O sexo, ele não tem nada a ver com esse relacionamento que você cria. Claro que ele vai ficar mais gostoso. Nós vamos falar sobre isso. Calma que nós vamos falar sobre isso. Dizer também, deixa eu aproveitar, quem quiser participar, depois de 25 anos de casado, é uma tarefa. Tá aí, é verdade, concordo. É outro assunto. Isso aí dá um outro tema, tá certo? Sexo ficou em segundo plano. Mas o sexo é tudo dentro de uma relação? O sexo com adrenalina. Mas ninguém faz sexo com adrenalina o tempo todo, minha querida. Desculpa, né? Ainda mais quando é casado. Não vem com essa, não. Não vem com essa, não. Oi, Carol. E bora conversar. Você viu que o assunto aqui já começou. Quem quiser fazer perguntas durante o nosso papo, tem um pontinho de interrogação. Fica muito mais fácil você mandar pra cá, tá? Nesse pontinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô apontando certo. Que tem um pontinho de interrogação. Você manda a sua pergunta e participa. Faz ou dá seu depoimento. Ou questiona, diz que não está concordando. Bora conversar. Você sabe que aqui não é uma entrevista. Bora conversar com o terapeuta Rafael Camilo. Deixa eu botar ele aqui que ele já me enviou o convite. Até na MPB esse assunto rende. Ou se rende. Ou se rende. Ele vai entrar aí. Vamos ver. Oi, Rafael. Tudo certo? Opa, tudo bem? A imagem Tá me tá vendo? ótima. A imagem tá ótima, Rafael. Deixa eu fazer uma mágica aqui, mas funcionou, funcionou. Obrigado por Obrigado. receber, Fábio. Obrigado Valeu por me receber. Obrigado por você ter aceitado o meu convite, Rafael. Você viu que esse assunto, ele esquenta, né? Porque eu mal comecei a falar aqui, as pessoas já começaram a opinar, a falar sobre. Mas Verdade. antes, mas antes da gente entrar nesse assunto, né, no nosso papo de hoje, eu queria conhecer um pouquinho, você falasse um pouquinho de você, do seu trabalho, onde você atende, como é que você desenvolve esse seu trabalho. Se eu falei alguma coisa errada quando eu defini como é que você segue dentro do seu trabalho, fica à vontade para se apresentar para a gente, Rafael. Foi perfeito, Fábio, perfeito. Foi bem isso aí que tu falou, assim. A minha intenção com o meu trabalho é que as pessoas possam viver a sexualidade, viver o prazer de forma livre, né? Sem vergonha, sem essas travas, né? Que elas possam ter consciência, um prazer consciente e expandir isso para a vida delas, né? Dentro e fora da relação sexual, né? Porque a energia sexual tem esse poder também, né? Então esse é o trabalho. Eu sou formado em psicologia, eu não atuo como psicólogo agora, né? Eu atuo mais como educador sexual somático, né? Ou como sexológico bodywork, ou sexólogo somático, na verdade. Ah, eu trabalho em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas também atendo online, né? Também faço sessões online. E esse é o trabalho, assim, de ajudar as pessoas a se conectarem com seus corpos, com o seu prazer, né? E integrar isso na vida, né? Porque ah, tem muito tabu, muita vergonha em relação à sexualidade, né? E é algo tão importante, tão poderoso na nossa vida. E que você, desde pequeno, né, você é ensinado, principalmente quando entra alguns dogmas aí dentro religiosos e tal, que vai te tolhindo de viver a sua sexualidade plena. Por que é tão difícil se abrir para o novo, né? Quando você fala de sexo, sem esse tabu? Porque isso é uma construção social muito forte, né? Isso é uma construção que vem de séculos, né? Para pensar, são séculos e séculos de uma castração da sexualidade, né? De uma vergonha, tabus, né? Não se fala muito sobre sexo na família, né? O silêncio também é uma forma de não, né? De não comunicar, assim, de não expressar, até mesmo as vergonhas, né? Quando a gente está em silêncio na família em relação à sexualidade, fica muita dúvida, a pessoa acaba tendo que descobrir sozinha tudo isso, né? Desde da adolescência. E aí tem muita informação de má qualidade também, né? Muitos mitos sociais em relação ao homem e à mulher, né? E também uma vergonha, por exemplo, né? Tem estudos que mostram que as meninas, elas são tolhidas em relação à sexualidade e os meninos são mais tolhidos em relação a questões emocionais, a demonstrar emoções. Então veja como é uma coisa muito arraigada assim nisso, né? Então eu acho que esse é o principal problema, assim, o principal desafio a ser vencido, né? Você vê que isso é tão difícil, ainda eu vejo amigos meus falando assim, eu estou em desconstrução. Eu tenho estudado muito isso,
Não é que está na moda, eu espero realmente que seja isso, porque a intenção é essa mesmo. Eu acho que a gente tem que estar a todo momento se desconstruindo. Mas eu escuto de muitos falando isso para ficar bonitinho para a mina, né? Para ficar Sim, bonitinho para mim. Na prática, ele tem a dificuldade até de ouvir de um colega, de um amigo que gosta dele, que tem carinho por ele, até de falar de sentimentos tem essa dificuldade. Então entra muito dentro dessa reprodução que a gente vai fazendo a vida inteira, né? O homem não chora, o homem não demonstra sentimento, onde a mulher, ao mesmo tempo, né, no mesmo momento em que ela tem a sexualidade dela tolhida, porque imagina uma mulher sair com um cara e ela transar no primeiro encontro. sim. Ainda isso, você vê século XXI, a gente está falando sobre isso, Rafael. Quer dizer, a caminhada é devagar demais. Essa sociedade patriarcal, ela só faz isso, né? Ela só é um retrocesso. A gente tem que ficar lutando a todo momento. Como é que você vê e enxerga esse panorama? Eu vejo que tem uma mudança assim gradual ainda, né? Tem muita coisa a ser mudada, a ser transformada, né? A repressão da mulher vem de séculos, né? Para pensar no século XIX, que foi tirado todas as informações sobre o prazer da mulher dos livros de anatomia, né? Então toda a parte que era responsável pelo prazer da mulher foi tirado, então a informação não chegava, além de todos os preconceitos, né? De todos os tabus, né? E hoje em dia isso continua, né? De certa forma, né? Tem qual é o papel da mulher na sociedade, qual é o papel do homem, né? A mulher não pode fazer tais coisas, o homem pode tais coisas, mas também não pode outras, né? Como a gente falou assim, mulher, como tu falou, a mulher que de repente sai e tem uma relação na primeira noite, ela é julgada por isso. Né? Mesmo que seja uma mulher independente, uma mulher que seja bons valores, que tenha sua vida, né? Mas se ela tiver, né, esse comportamento que é natural, que é normal, ela vai ser, de certa forma, julgada, né? Então isso também traz uma vergonha em relação à sexualidade, né? E o homem ele tem essa coisa de não às vezes, achar que sexo é uma coisa que não se aprende, né? Que isso é uma coisa social, uma construção social, né? De que sexo não se aprende, não se pode, é uma coisa inata, né? Então, quando Tem ele até aqueles, né, Rafael, que dizem que mandam muito bem e não são de nada. Deixa para lá. é, sim, atrás disso tem muita dor às vezes, né? Porque é uma construção social de que o homem não pode falhar. O homem, quando é mulher nua, ele tem que estar afim. Ele não pode, né, não estar afim. Então tem uma pressão no homem em relação a isso também. Tem os benefícios, claro, da sociedade patriarcal, que o homem tem, com certeza. Mas também tem muita dor. Aí eu vejo no meu trabalho muitos homens ansiosos, ou não podem se abrir, ou não conseguem se abrir com a parceira, ou tem vergonha de ser rejeitado, né? Tem uma ansiedade de performance aí, né? E junto essa ansiedade, esse estereótipo do homem, do comportamento do homem, com uma falta de informação, né? Isso é muito ruim, assim, para o homem e para a companheira, para as mulheres também. E a mulher também, ela talvez ela consiga expressar assim mais em relação às emoções, mas ela também, né, precisa, ela também necessita de conhecimento, né, de como tu falou, desconstruir, né, e reconstruir, né, desconstruir uma questão de crenças sociais, de relação com o corpo, de conhecimento do próprio corpo, e reconstruir isso para ter uma relação mais consciente, mais saudável com a sexualidade, com o prazer, né? Chegou uma pergunta aqui da Uhum, Musa. Ela está perguntando o seguinte. Eu acho que a gente até meio que já falou sobre isso. Espera aí que a Hélia está dando boa noite aqui para gente. Então, boa noite, Hélia. Está entrando aqui o uhum. colecionador criterioso. Boa noite, meu querido. Deixa eu ver se alguém comenta mais alguma coisa aqui. Ah, até dizer te amo para os pais é difícil para o menino. É verdade. É. Entra muito dentro disso que a gente estava falando. É verdade. Porque tem essa coisa que o homem não demonstra emoção, né? O homem ele é muito tolhido, por exemplo, assim, quando o homem, uma criança chora, não chora, que é coisa de O homem menina, já chora. tá. Homem não chora, não chora porque é mulherzinha, então já ofende os dois, né? Já pega o homem não pode, o menino não pode se expressar, e a menina não, e também a menina já é vista como algo inferior, algo mais fraco, porque mulher que chora é mais fraca. Isso é um mito, né? E aí por isso que o homem não pode, às vezes, expressar as emoções, ele não sabe se expressar emocionalmente, porque ele foi tolhido, ele foi. Toda vez que ele foi chorar, ou que ele foi expressar as emoções, ele foi podado, né? Então ele se reprimiu a vida toda. Então isso é uma desconstrução também, né? Então essas são as questões importantes serem trabalhadas, né, em relação ao homem. Vamos à pergunta da Musa.
ela pergunta o seguinte, de novo, quem quiser aqui acompanhar a gente aqui, tem esse pontinho de interrogação com esse balãozinho, eu não sei se eu estou apontando certo, é aqui, assim. Aí manda a pergunta que aparece aqui, eu faço para o Rafael, tá certo? Você acha que a mulher foi castrada desde os tempos primórdios? Assim, muito tempo, sim, na era vitoriana, por exemplo, a mulher era vista como para servir o homem, né? Então o prazer dela foi tolhido totalmente, não se importava assim, com o prazer dela, né? Depois teve também questões de queimar a bruxa na fogueira, quando tinha algum comportamento que tinha ligação com a sexualidade, né? Essas coisas assim. Então é uma coisa estrutural muito forte, né? Muito arraigada, mas que vem mudando também. A gente também tem que é um caminho longo ainda, desafiador, mas há mudanças, né? E pode falar, desculpa. Não, não, desculpa te interromper, mas é assim, hoje você vê a mulher, ela dizendo assim, eu decido o cara que eu quero ficar, né? Ela Uhum. sai à noite com mais amigos pro barzinho. Não tem mais aquela de ficar esperando o cara chegar. Ela decide, não, não quero, passa, vamos pro próximo. E isso ainda, eu vejo que ainda tem muito homem que fica assustado com isso. Ele também precisa entrar nessa desconstrução, Rafael? Sim, sim, porque ah, começou a ter uma coisa mais nivelada entre relação homem e mulher. A mulher era mais independente financeiramente, né? Então ela conseguiu também se emancipar nesse sentido. E o homem tem que se acostumar com isso, né? Alguns já se acostumaram, alguns entendem isso, mas alguns ainda põem a mulher num pedestal, assim, de que a mulher é uma santa. Isso também não é saudável para, né? Põe assim como uma coisa imaculada, assim, né? Como isso também não é saudável para uma relação sexual, uma relação de prazer, né? Real, né? Consciente. Né? Então há também essa questão de se adaptar. Eu tenho pessoas que eu conheço que não se adaptaram ainda a isso, mas muitos homens já estão se abrindo também, né? Um pouco para essa realidade, que é o natural, né? Tanto a mulher como o homem têm direito a ter prazer, têm direito a se conhecer, a fazer escolhas, né? Desde que elas sejam conscientes, desde que elas não prejudiquem a ela mesma nem a outras pessoas, né? É um direito dela. O homem, ele é estimulado desde cedo com o corpo dele, né? Se tocar, e é incentivado, e é bonitinho. A mulher não, né? A mulher fecha a perna, senta direitinho. Como é que essa mulher vai chegar lá na fase adulta conhecendo o corpo dela? Eu li uma pesquisa, na verdade, eu li uma pesquisa e teve um sexólogo que participou aqui desse projeto, Rafael, ele falou que existem mulheres que jamais vão saber o que é o orgasmo. Como é que, aí você fica tentando conceber isso e diz, como é que é isso? Claro, se ela desde pequena ela é tolhida, aí ela cresce, não, eu tenho que satisfazer meu marido, eu tenho que transar sem vontade, porque eu tenho que satisfazer alguém. E ela? É, assim, isso é uma discussão bem importante ser feita, assim. Eu já atendi pessoas, por exemplo, mulheres que a mãe dizia para ela assim muito, ah, fecha as pernas, fecha as pernas, fecha as pernas. Ela tinha vergonha assim na relação de conseguir abrir as pernas porque ela tinha essa vergonha assim muito arraigada. Então foi uma desconstrução disso primeiramente, para depois começar também a trabalhar crenças dela em relação a o que era a sexualidade dela, como ela queria viver isso, que era importante para ela. E até conhecer o próprio corpo, conhecer o próprio prazer, como tu falou, que é importante que a mulher ela conheça o próprio prazer, conheça suas zonas erógenas, conheça a anatomia, Uh, e, e a partir daí se desenvolva e possa se comunicar com o parceiro, né? O que ela gosta, o que ela não gosta, quais são os limites dela também, isso é importante, né? Decidir quais são os seus limites, né? Então é uma desconstrução, um caminho a ser desenvolvido pela mulher, né? E também pelo homem, assim, porque ele tem que também começar a perceber isso também, de que a mulher tem o prazer dela, que também é importante. E muitos homens já fazem isso, esse movimento de Estão se preocupados. preocupar com o prazer da mulher, tentar aprender mais, cada vez mais, né? Tu falou uma coisa que me chamou a atenção agora, me lembrei, da questão do homem, desde pequeno, né, se tocar, desde cedo. Mas tem uma questão aí, né? Masturbação, ela é vista com muito tabu, como muito cheio de vergonhas, ansiedades. Então, é algo feito escondido, né? O homem faz, a mulher também faz escondido, né? Faz isso, ninguém ouça, ninguém veja, não quer ser pego de jeito nenhum, né? Traz muita vergonha isso. Então as pessoas começam, todo mundo na verdade, começa a desenvolver hábitos muito limitados em relação a ter prazer.
né? Não sabem respirar direito, não usam respiração, não usam som, não usam movimento, tudo feito muito rápido. Isso Então é você uma está experiência... falando, isso você está falando Como? do homem também, é isso? Para os dois. Então, mulher com homem, assim, em relação ao autotoque, né? Mas quando E, você acredito nisso, realmente, é verdade. Por isso que tem muito homem aí com ejaculação precoce e não entende por que tem. É exatamente por sim, essa ânsia, esse negócio que ele tem que ir lá fazer e não é só isso, a aula é mais do que isso. Mas a mulher, o Rafael, eu escuto de amigas minhas que falam que nunca não conseguem se tocar, que não tem prazer ela se tocando, ela não consegue ver ela fazer isso e ter prazer. sim. Isso pode ser por uma questão da vergonha, que foi que, que as pessoas, né, introjetaram da família, escola, sociedade em geral, né? Então, para evitar a vergonha, a pessoa para de sentir. É um mecanismo natural do corpo, né, do ser humano, assim. Para evitar a dor da vergonha, é tipo anestesia, né? Então, por isso que a pessoa não tem vontade nem de se tocar, né? Porque atrás disso pode ter uma vergonha, né, em relação à sexualidade, né? E isso acaba também depois na relação, como tu falou, a relação com companheiras, as mulheres não têm orgasmo, não têm muito prazer, tipo, toleram a relação muitas vezes, né? Porque não se libertaram ainda dessas barreiras, desses bloqueios, né, essas vergonhas, né? Então realmente tem muito isso ainda, com certeza. Mas para poder chegar ao prazer, tem um trabalho aí, tá? E você desenvolve esse trabalho. Eu queria que você explicasse para a gente. Eu confesso que eu passei a ouvir mais esse termo quando eu cheguei até você. Sim, Confesso a sim, você. Então, e olha que eu me considero um cara que eu estou antenado, eu estou ligado. E por causa desse projeto, eu fico mais ligado também, porque eu gosto de trazer esses assuntos. sim, Porque é exatamente isso que a gente está falando desde o início. Tem esse tabu, tem essa vergonha, e a gente aqui está falando de uma forma tão aberta, tão sincera, que eu sigo acreditando que uma palavra ela modifica, ela transforma. Então, se eu faço alguém dizer assim, pô, peraí, aqui não tá legal, eu não quero mais ficar assim, não preciso ficar assim, né? Eu quero ajuda, vamos embora. É bem dentro disso. Então, explica pra gente o que é a sexualidade somática. tá. Primeiro, é muito legal esse ter movimento, assim, porque isso, quanto mais a gente fala, assim, de forma consciente, de forma aberta, como tu falou, assim, clara, sobre sexualidade, mais a gente torna isso natural, né? Mais a gente torna isso comum, mais torna as pessoas... Isso mostra para as pessoas, para a tua audiência, para a minha audiência, que isso é natural, que falar sobre sexo é natural. Mas, bem, bom, a educação sexual somática, né, o Sexological Bodywork, nasceu nos Estados Unidos nos anos 80, bem na época onde o HIV e a AIDS era muito forte. Né? Naquela época, quem se lembra, assim, pegava o vírus era praticamente morte certa, assim, não tinha, era muito rápido, né? Então houve assim, né, um medo muito grande nessa época. E o Joseph Kramer, que foi quem criou essa profissão, quem desenvolveu o sexológico, o bodywork, ele começou a desenvolver técnicas de massagem para que as pessoas pudessem ter prazer sem se colocar em risco. Ele foi um visionário, foi muito corajoso de fazer isso também. Ele falava, eu fui aluno dele, eu estudei com ele, e ele falou o seguinte, que nessa época as pessoas morriam muito, ele perdeu vários amigos nessa época, né? Por causa disso. Então ele começou a desenvolver essa maneira das pessoas entrarem em contato com o corpo, ter prazer, né? De forma segura. Então ele começou desenvolvendo massagens, né? Massagens eróticas, onde se usa respiração, se usa toque, movimento, tem uma série de chaves assim que são muito importantes para essa expansão do prazer, né? Para a expansão do prazer por todo o corpo, a expansão do prazer, sim, não só no genital, mas em corpo todo, né? Uma consciência maior do prazer. E é uma coisa Como? que eu vou falar aqui, você me corrige. Tudo que eu falar que estiver errado, você me corrige na hora, por favor, hein? Tranquilo. Sexo não é só penetração. Por favor. Verdade. É isso? É isso. E partiu das massagens também para educação sexual, por exemplo, para o coach de masturbação, como a gente falou, como eu falei, a masturbação é algo que é muito limitado, limita o prazer da pessoa. Limita, como tu falou, leva muitas vezes a educação precoce, né? Então o prazer fica muito restrito. Então há um coach também, que a gente pode ser feito online, né, sobre isso. Dá para trabalhar questões de ejaculação precoce, de anorgasmia das mulheres, né? Uma série de técnicas, né, que visam
a trabalhar o corpo, trabalhar essas barreiras, essas vergonhas, né? Porque a gente tem a ideia muitas vezes que a vergonha ela tá na mente só, uma vergonha é uma coisa, uma ideia que a gente tem, mas ela tá no corpo também. O corpo cria barreiras, cria defesas para evitar a dor da vergonha. Então é um trabalho muito no corpo também, né? Não só no corpo, mas é muito no corpo. Então dá para ensinar para as pessoas massagem, dá para ensinar para as pessoas o yoga orgástica, que é essa masturbação consciente, né? Uma série de processos que são ao mesmo tempo, na minha opinião, terapêuticos e também educacionais, né? Terapêutico porque trabalha vergonhas, bloqueios, barreiras e educacionais porque desenvolvem habilidades novas em relação ao prazer, ao próprio corpo, conhecimento novo, a relação a como você sente prazer e como dá prazer para o outro. Então é muito por aí o trabalho. Não sei se ficou claro, se ficou meio vago ainda, posso tentar explicar melhor. Bom, vamos voltar ainda ali. Mas chegou aqui uma pergunta muito interessante, que é do @Simone, Cigarra e Suas Formiguinhas. Eu já falei dele lá no início. Ele faz uma homenagem à cantora Simone, que é uma delícia acompanhar. A pergunta é a seguinte: e o homossexualismo? O que você acha? E em algum lugar que o homossexualismo está ficando para trás? Que o bissexualismo é o sexo do futuro. O que você pensa disso? Acredito que, como temos uma melhora em relação ao preconceito, as pessoas têm assumido mais isso. Pegando o gancho antes que você fale, Rafael, eu lembro de uma capa de uma revista Manchete, extinta revista Manchete, que dizia exatamente isso. Eu estou falando dos anos 90, que dizia o seguinte: tinha uma mulher e 2 homens. E aí estava assim: o homem é, por natureza, bissexual. Responde aí, Rafael. Eu acho que não existe uma resposta única para isso. Eu acho que cada pessoa tem a sua construção, né, que passa desde a construção física, né, fisiológica disso e também social, né, familiar, uma série de questões aí que envolvem isso. Eu acho que tem sim uma abertura maior, isso é legal, mas eu acho que também cada um tem a sua escolha, cada um tem o seu caminho, a sua história em relação a isso. Então tem pessoas que vão continuar sendo hétero, porque é natural deles, das pessoas isso, e outras pessoas que vão se descobrindo ao longo do tempo e vão vivendo outras experiências e se encontram em outras né, bissexualidade, homossexualidade, que são coisas naturais também, não nada de errado com isso, né? Se você pegar assim o feto, né, humano, no começo, o homem e a mulher são muito parecidos assim, bebê, né? Depois que vai até os genitais e depois isso vai com o passar do tempo isso vai se diferenciando. E tem questões hormonais aí, não é uma coisa assim preto e branco, né, muitas vezes. Às vezes pode ser, às vezes a pessoa é uma coisa ou outra, mas às vezes uma série de tons de cinzas aí, vamos dizer assim, né? E tudo é natural, não tem assim, não tem uma coisa certa ou errada. Eu acho que o legal disso é que está se abrindo cada vez mais espaço para isso, para que as pessoas possam viver, expressar sua sexualidade de forma mais aberta, né? Também é um caminho longo ainda, cheio de desafios, mas é com educação, é com conversa, é com um diálogo que isso vai se transformando, né? Eu, eu vejo como tudo natural, assim, né? Desde que você não se prejudique e não prejudique ninguém, né? E você perceba no seu corpo como é essa experiência para você. Isso que é importante, né? Se o seu corpo se fecha, né? Talvez alguma coisa não esteja legal. Mas se o seu corpo está vivo e você está aberto e está vivendo o seu prazer de forma consciente, não tem certo e errado em relação a isso, né? Essa é a minha opinião. E eu escutei isso na semana passada e já compartilhei aqui na minha rede social e vou repetir. Só vai interessar a forma com que você vive a sua sexualidade quem está com você. O resto, É o que verdade. vão pensar, o que vão falar, pelo amor de Deus, né, minha gente? Vai viver, vai ser feliz. Isso aqui, ó, passa rápido demais. Quando você pensa que não, você cantou para subir. Por favor. Rafael, qual é não sei se é possível dizer isso. Qual é a maior dificuldade para o prazer feminino? É possível dizer isso? Tem assim, o que a gente vê, assim, estudos mostram que a maioria dos médicos não tem orgasmo, né? A grande maioria dos médicos não tem orgasmo na relação, né? Isso tem a ver muito
de novo, com as vergonhas e com a falta de conhecimento tanto da mulher em relação ao corpo dela, como o homem, né, o parceiro, em relação a isso também, né? Então, tem muitas coisas que podem ser desenvolvidas em relação a isso, né? Para toques genitais, né? Como tu falou, essa questão, isso é uma questão muito importante, a questão do sexo não é só penetração, né? O homem também Preliminar, minha desenvolveu essa gente. capacidade. Como? Outra dica, preliminar. Para de ir com sede ao pote. Vai fazer uma preliminar. Às vezes a preliminar é até mais gostosa do que o próprio ato. Se liga, por favor. Isso é legal, porque a relação envolve tudo, né? Desde da conversa, da troca, né? Do diálogo, até a relação sexual, até o beijo, a carícia, tudo isso faz parte da relação sexual, né? Então tudo isso é importante ter. Mas também, por outro lado, o homem tem uma cobrança em relação a isso, né? O homem tem uma questão de que se espera, socialmente falando, que o homem tenha que performar, né? Então o homem ele fica com essa ansiedade de logo performar, porque é o que se espera dele, né? Então o homem também tem que ter suporte para que ele possa, né, se desenvolver, para que ele possa aprender, para que possa desconstruir alguns conceitos e aprender novas técnicas, né? E muitos homens, eles quando fazem isso, eles se transformam, assim, né? Eles começam é um novo mundo que se abre, né, em relação a isso. Isso baixa a ansiedade deles também, em relação a, né, perda de direção, por exemplo, né, ejaculação precoce, quando ele descobre, quando ele aprende que a sexualidade, que o prazer pode estar numa massagem, num toque, numa carícia, que não é só penetração, né? Então isso também é um aprendizado para o homem e para a mulher, né? Para os dois, assim, isso é bem interessante, bem rico de se trabalhar. Agora vem cá. Pergunta do milhão. Amor e sexo, eles caminham diferentes? Boa pergunta, ótima pergunta. Isso pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Tem uma autora, Ellen Fisher, ela fala muito sobre isso, né? Ela é antropóloga, ela estudou vários animais, e, né, ela viu que existem três caminhos neurais, um caminho neural do sexo, do desejo, um caminho neural da parceria, né? E um caminho neural do romantismo. Eles podem ou não estar interligados, entendeu? Há esse mito de que sempre tem que ter amor na relação. Às vezes e tem, é maravilhoso, ótimo, entendeu? Às vezes amor e sexo não junto. Às vezes não. A gente não pode também criticar isso. Vamos supor assim, né? Uma mulher ou um homem que se relacionou há 10 anos de casamento, tá? Se separou. Essa pessoa não vai querer logo de cara se apaixonar. Ela vai querer curtir a vida, ela vai querer se descobrir. Ela precisa voltar para ela, se reconhecer, saber das suas necessidades e desejos, para depois ter um relacionamento amoroso novamente, se ela quiser, né? Então eu vejo que esse caminho ele pode estar junto, pode estar conectado ou não, ele pode estar separado, ele pode ser prazer por prazer, pode ter um prazer, uma noite, né, de prazer com alguém e de forma muito consciente, uma conexão muito profunda com essa pessoa naquela noite, e ponto final, acaba ali. Depende de como está a sua vida, de onde você está na sua vida, né? Então pode estar conectado, amor e sexo, às vezes não está. E eu acho que isso não está certo ou errado, não tem certo ou errado em relação a isso. Depende do seu contexto, depende dos seus desejos e das suas necessidades. É isso que é importante a gente frisar também. É porque às vezes fica uma coisa assim de, sexo casual é vazio. Às vezes pode ser, e às vezes não. Depende do seu nível de entrega e do seu nível de consciência, né? Como é que você vê um assunto também que está muito em questão, eu tenho escutado muito sobre, relacionamento aberto. Como é que você vê? Isso aí vai predominar? Ou já sempre aconteceu e tem outro nome? Assim, tem várias versões disso até no mundo animal, né? Sério, tem estudos que mostram que tem animais que têm uma relação ali monogâmica e também não escapadas, entendeu? Tem isso, e tem, né? Mas cada vez se abrindo mais para isso também, né? Novamente, não tem como a gente fala de ser humano, sexuais, não tem como, assim, bater o martelo, né? Cada relação é uma relação. Tem pessoas que se encontram, né, numa relação monogâmica e passam a vida inteira bem com isso e se dão bem e aprofundam isso. Tem pessoas que têm relações, assim, sei lá, 4, 5 anos de relação,
monogâmica e depois a relação acaba e tem outra relação, né? E tem pessoas que abrem relação, né? E eu aprendi muito com isso, porque eu tinha um certo preconceito antes de começar a estudar, assim, de trabalhar nessa área, em relação a isso. Falei, pá, será que a pessoa está realmente mesmo, né, ah, digamos assim, entregue na relação, ela está envolvida na relação, ou ela está só ali curtindo, mas sem se aprofundar? Daí eu conheci dois casais, né, que tinham uma relação aberta muito profunda, muito bonita, assim. Isso me fez quebrar, assim, as minhas crenças em relação a isso. Eram relações que eram profundas, que tinham discussões, que tinham, assim, uma série de coisas legais também na relação, né? Então, eu aprendi, né, que essas relações são possíveis, sim, né? E são válidas, assim como a relação monogâmica, né? Depende muito. Isso é uma coisa importante a gente saber, né? O que que a gente quer, o que que é importante pra gente, quais são nossas necessidades, né? O que nos faz crescer, nos desenvolver, e ter segurança e ter prazer, né? Por exemplo, algumas pessoas ter liberdade, né, e ter essa variedade é importante, né? Para outras pessoas ter segurança é mais importante. Às vezes também a variedade tu pode encontrar no relacionamento monogâmico ou no relacionamento aberto. Segurança também. Então depende muito, né, do como você entende, como você vive isso tudo, né? Nessa sua caminhada aí de atendimento, tem ou teve alguma situação assim mais que te marcou, que te chamou a atenção? Ou não tem isso? Cada caso ali é um trabalho? Como é que é? Como é que funciona isso, Rafael? Cada caso uma aventura, assim, cada caso é uma exploração, cada pessoa tem uma história, uma, uma caminhada, assim. Então eu procuro sempre ter uma hora de curiosidade em relação a isso, né? E estar presente na sessão. Tem muitas questões assim, Mas quais são as principais infelizmente. questões? Agora vamos melhorar isso, então. Quais são Tá. as principais questões que elas vão se repetindo? Porque tem. Tem assim, por exemplo, questões de abuso, né? Muito comum, infelizmente, ainda. Na sociedade é muito marcante isso, né? Tem questões de ejaculação precoce, né? Questões de ansiedade de performance, que também do homem é muito forte, né? Tem as questões das vergonhas, né? Mais do feminino, assim, isso também, né? A Do questão, homem, às qual vezes, seria assim do homem, se já teve algum caso, qual seria assim a vergonha dele assim, que ele se sente, tem essa dificuldade quando o assunto é sexo? Ele diz assim: "Ah, isso aqui não tá legal". Tem isso? a melhor coisa, a coisa mais, assim, traz ansiedade para o homem, de repente, está de performance, de performar, né? Que às vezes vem de uma construção, né, de pornografia, de coisas assim que são irreais. Tem a questão de falhar, né? E tem a Aham. questão de ejaculação precoce, né? Que são questões assim que, que também marcam o homem. Também é uma questão de querer dar prazer para a mulher, mas não saber como. Não saber sair do que é comum, assim, não saber ter informação, ter práticas para isso, né? Para conseguir ampliar o conhecimento. Esses eu acho que são as coisas mais, assim, que eu vejo mais marcantes para o homem, assim. Tá certo. Eu queria que você me explicasse se é que tem alguma diferença do terapeuta sexual para o sexólogo. Ah, sim. É assim, sexólogo somático e terapeuta sexual. Depende das formações, né? Geralmente o terapeuta sexual ele faz uma formação e é mais algo parecido com terapia, né? Com mais conversa, mais ensinamentos passados assim, né? E tipo, trabalha questões emocionais, coisas assim. Claro, cada pessoa tem uma linha de trabalho também, cada terapeuta sexual, né? E o sexólogo somático, ele trabalha muito mais, tipo assim, como um educador sexual. É um educador sexual, mas ele também trabalha questões emocionais. Só que é muito mais no corpo, é muito mais através de práticas corporais. Né? A massagem, por exemplo, é uma prática. Ensinar a massagem é outra. Né? O coaching de masturbação é outro. Então, tu vai trabalhar a partir da relação com o corpo, Né? Esse aí de você vai trabalhar as masturbação, emoções. esse que você falou Como? de masturbação, como é que é o nome? O coaching de masturbação. Como é que funciona? É, por exemplo, a pessoa quer expandir, por exemplo, deixa eu pegar um caso que eu peguei agora há pouco, um caso que eu trabalhei faz pouco tempo. Era um homem, por exemplo, que ele não conseguia ah, ter, ejacular ou ter o orgasmo na relação com a parceira, tá? Ele conseguia ter na relação na masturbação, ele estava sozinho, mas não com a parceira.
Isso incomodava tanto ela quanto ele, né? Porque ela se sentia que ele não gostava dela, que ele não tinha atração por ela, o que não era verdade, porque ele tinha, né? Mas ela colocava, de certa forma, a ejaculação como uma prova, vamos dizer assim, de que ele tinha desejo, né? E ele se sentia mal por isso, não se sentia solto na cama. Então a gente começou a ver como ele se masturbava. Começou uma conversa assim, foi até online no atendimento, na verdade. Então a gente começou a ver como é que ele respirava, como é que ele se tocava, se usava som. E comecei a ensinar técnicas para ele, né? Para ele ampliar essa capacidade primeiro, perceber o corpo, as sensações, estar presente. Depois, a respirar, a mover o corpo, né? Expandir essa energia sexual pelo corpo todo, né? E também tinha uma questão emocional, aí uma questão de conexão, né? Com a parceira, de se abrir, de se entregar, né? Então, também isso foi trabalhado também. Eu também uso, por exemplo, hipnose, uma coisa extra assim que eu uso para trabalhar essas questões emocionais também, né? Então, é um trabalho que levou, teve uma parte educacional, uma parte terapêutica, vamos dizer assim, né? Mas a hipnoterapia, ela faz o quê? Ela faz o resgate do seu passado, é isso? Para você Sim, entender? sim. É uma coisa que eu acrescentei, não faço parte do Psychological Bodywork, mas foi eu que acrescentei porque eu senti uma necessidade disso. E é realmente isso, é a pessoa voltar para situações onde ela não conseguia se entregar, ou tinha um bloqueio emocional, onde está no subconsciente, né? A pessoa não tem às vezes nem consciência disso, mas aí a gente vai lá nessa situação, de repente, né, que pode ter uma relação, de repente não conseguiu se conectar com os pais, não conseguiu, foi muito reprimido na infância, toda vez que tentou, sei lá, se abrir emocionalmente foi tolhido, né? Então a gente trabalha essas questões emocionais para a pessoa conseguir, né, ah, na relação atual dela, conseguir se abrir emocionalmente, né? Como tirar essas barreiras, né? Ah, Às vezes só com um sexológico bodywork é possível, quando a pessoa começa a movimentar a energia sexual, começa a entrar em contato com as emoções. Que quando é o seguinte, quando a gente começa a entrar no corpo, ficar presente, a expandir a energia sexual no corpo todo, começa a bater em barreiras emocionais, né? E aí começa a liberar. Então esse trabalho é conjunto, assim, tanto da conexão com a energia sexual, com o prazer, com a hipnose, assim, que eu uso, né? Tá certo. A gente já deve estar entrando na nossa reta final. Eu separei algumas perguntas que as pessoas Sim, enviaram na minha rede social e eu vou fazer para você, tá? A primeira pergunta é muito boa. É da Lia Cruz. E ela pergunta o seguinte: guardar tesão faz mal? guardar tesão, isso? É. Ah, depende muito como tu faz isso, né? Não faz mal, assim, não tem assim, mas tem maneiras assim de fazer isso, né? Por exemplo, ah, tem técnicas para, por exemplo, o homem ele pode não ejacular e ter orgasmo. Então ele vai manter com a energia sexual, né? A ejaculação é uma coisa, o orgasmo é outra. Então ele pode aprender a circular a energia sexual pro corpo todo, começa a Que aprender a controle é esse, hein? não, isso é possível, né? Aí a ejaculação ela passa a ser uma opção, não uma obrigatoriedade, né? Então, ele consegue manter aquela energia sexual durante muito tempo, aquele desejo, consegue canalizar isso para a criatividade, para o Mas peraí, trabalho. o orgasmo ele não tem nada a ver com ejacular? Não, são coisas diferentes, são processos diferentes. A ejaculação é um processo de expulsão do sêmen, né? Porque como a gente está acostumado a sempre desde cedo, né, a ter essa experiência de ejaculação e orgasmo juntos, a gente acha que é sempre assim, mas não é sempre assim. Ah, então tu consegue, né? O orgasmo é a sensação de prazer, de intensificar esse prazer e relaxar nesse prazer. Esse que é o orgasmo, né? Então dá para aprender, tem técnicas para fazer isso, né? Isso é muito benéfico em várias, tipo, a pessoa se conecta mais com as emoções, se conecta mais com, se torna mais resiliente, tem mais energia, mais criatividade, uma série de coisas que vem disso, né? São práticas taoístas às vezes, do tantra também que usa isso, né? Então, a ejaculação passa a ser uma opção, não uma... E no caso da mulher também, a mulher ela pode continuar, a mulher tem capacidade de ter vários orgasmos, né? A maioria das mulheres tem vários orgasmos assim múltiplos, né? Sem ter o que a gente chama de período refratário no homem. Quando o homem ejacula, ele tem que dar uma parada, tem que, né, descansar um pouco. A mulher não, ela pode manter essa energia circulando, né?
Mas o que é legal é manter essa energia circulando pelo corpo. Tem práticas também para isso, para manter essa energia viva, né? Então, quando a gente faz isso, a gente muda a tua percepção de ti mesmo, da tua energia, da tua resiliência, da tua criatividade, uma série de coisas muda a partir daí, né? A partir dessa. Uma coisa é reprimir, né? Ter um desejo e reprimir. Isso não é muito legal, né? Mas se tu consegue expandir isso, né? É bem proveitoso, na verdade, bem produtivo, na verdade. Eu quero mandar um beijo para a Lia, porque eu achei super despretensiosa essa pergunta e o Rafael me veio com uma revelação aqui que eu, que com 39 anos, preciso... Bom, deixa isso para lá, vamos lá. A segunda pergunta. Ela pediu para não dizer o nome dela. Então, eu já ia falar o nome. Vamos lá. Amo meu marido, mas sinto vontade de transar com outros homens. E confesso que transo. Não me sinto culpada. Gostaria de falar com ele sobre o assunto, mas acho que ele não vai aceitar. Então não fala. Isso é uma coisa que cada casal tem que, né, conversar e sentir como é que é isso para cada casal, né? Fantasia todo mundo tem, né? As pessoas podem negar que tem fantasia, mas tem, né? Tem pessoas que são mais tranquilas, como ela falou, que parece ser mais tranquila, não tem culpa em relação a isso, né? E aí a questão é de se atuar nisso ou não, né? Levar isso para a realidade ou não. Aí tem que se ver todo o contexto da relação, sentir como é que é isso com o companheiro, né? Tem que ser conversado isso, né? E cada caso é um caso. Né? Assim, já vi relações que abriram e deram certo, e relações que abriram e não deram certo. Né? Então tem que ser Ela não falou muito. quanto tempo ela está casada, né? Sim, sim, sim. Também assim, isso às vezes precisa de um profissional que possa ajudar, né? Fazer essa mediação, né? Para que isso seja mais tranquilo também, né? Está dado o recado. A Aline Lins. A Aline Lins. Só teve mulher perguntando, hein? Maravilha. Ela pergunta: reprimir totalmente a sexualidade pode gerar doença? Doença, bom, depende muito. Se pegar o Reich, por exemplo, né? Wilhelm Reich, ele vai falar que tem questões aí, né? Reprimir, por que é? É uma pulsão de vida. A sexualidade, a energia sexual é uma pulsão de vida, né? Tanto no Tantra, que é Kundalini, energia Kundalini, ou no Taoísmo, que é o Chi, que é a energia da vida, né? Pode o nome que tu quiser, mas é uma energia criadora da vida, uma energia pulsante dentro de você, né? Então, se a gente começar a reprimir isso, né? Reprimir isso, vai começar a ter questões assim, vai sair meio torto, vamos dizer assim, não vai ser natural, né? Talvez saia de uma forma meio desequilibrada, né? Então é importante entender o porquê que esse bloqueio acontece, o que aconteceu, quais as crenças, quais são as limitações, porque às vezes é uma coisa que a pessoa tem vergonha, né? A família ensinou que é errado, que é pecado, que é isso, que é aquilo, a pessoa começa a reprimir muito isso, né? E aí sim pode trazer questões assim, né? De emocionais, principalmente assim, né? É como se fosse uma energia que está ali pulsando, tem um cimento em cima, né? Uma hora esse cimento vai rachar e vai ter digamos assim, problemas aí, né? Não é algo assim que vai ser um problema, tipo assim, depende de cada caso, mas o importante aí é ver o que causa esses bloqueios, né? O que causa essa repressão da sexualidade. Tá certo. A Daniela Barreto, ela diz o seguinte: namoro bastante, mas não consigo ter orgasmos todas as vezes. O que pode ser isso? Tem várias questões aí, tá? Tem uma questão, por exemplo, que o sexo com penetração, tá? Ele não é assim o mais fácil para a mulher ter orgasmo, por causa da posição, porque o pênis às vezes não toca no clitóris, né? Então, às vezes acontece isso, né? Nesses casos, o que é legal fazer é a mulher mesmo se tocar, mesmo com penetração, ela se tocar no clitóris enquanto está na relação sexual, tá? Tem pessoas que têm vergonha disso, porque, o que o cara vai pensar de mim se eu estou me tocando? Ou o homem fica inseguro, porque, eu não sou suficiente se ela tem que se tocar. Mas não, é uma questão anatômica, é só conversar assim, olha, é uma questão anatômica. Penetração é legal, porque a penetração, ela traz uma conexão, traz outros estímulos, né? Traz uma sensação de preenchimento, mas também pode ser usado, né, o homem pode tocar o clitóris, a mulher mesmo pode tocar o clitóris. Isso pode ser uma coisa bem fácil de resolver, né?
Aí pode ser questões também de distração, às vezes a pessoa está distraída, né, ou tem vergonha do corpo, ou não consegue focar, né, não respira, tensionou. Tem uma série de coisas que podem acontecer. Cada caso é um caso também, assim. Né, tem que ver a história de cada pessoa, o que que ela pode desenvolver para chegar ao orgasmo, né? Então, às vezes são questões simples, né? E às vezes são questões mais emocionais, às vezes tem vergonha, ou não conseguem se abrir, né? Questões mais, né? Tem que ver mais a fundo daí um pouco. Mas eu começaria para essa questão do toque, né? No clitóris, dor de Se penetração. autoconhecer, né? Se autoconhecer mesmo para você, Sim, sim. né? Ter uma vida mais prazerosa. Até para você poder dizer para o outro, olha, não, assim não tá legal, não estou gostando. Sim, Vem para cá, né? sim, sim. Vamos lá. É, A a maneira Sônia... legal. Desculpa, pode falar. Não, pode falar, termina. Uma maneira legal no casal, seja no casal, ou namorados ou ficantes, é o seguinte, é conversar, como é que a gente pode ser melhor, como é que pode ficar melhor na relação, o que que a gente pode fazer, né? Porque se tu não tira, tu tira o peso disso, né? Tu fala assim, ah, tu não me dá prazer. Não, tu fala assim, como é que a gente juntos pode melhorar? O que que a gente pode fazer? Aí você cria um espaço de diálogo, né? De crescimento conjunto, né? E a relação fica mais leve também. Verdade. A Sônia Leite, ela diz o seguinte: como ser uma mulher sem namorado fixo e ser bem resolvida sexualmente dentro de uma sociedade tão machista? Sônia, se conhecendo aí sexualmente, ela acabou de falar isso. Fala você, Rafael. É, isso, principalmente se conhecendo e também assim, ó, revendo quais são as suas crenças, né? O que que te traz vergonha, quais são os pensamentos que te trazem vergonha, o julgamento dos outros também, não, qual é a vantagem de se preocupar com o julgamento dos outros, né? Eles não pagam as suas contas e Exatamente. sempre vai ter julgamento, né? Os outros sempre vão julgar, mas quem tem que saber do que é bom para ti, é você mesmo, é saber, ah, é ter consciência do que te dá prazer, quais são as suas necessidades, os seus desejos, o que você quer viver, isso parece com consciência, né? Ah, desculpa. É começar a ver assim que o sexo e o prazer são coisas naturais do ser humano, né? São coisas que fazem parte da vida do ser humano, né? De quem a gente é, né? O que é muito Exatamente. poderoso, muito bonito, na verdade, viver a sexualidade de forma livre e consciente, né? Então começa por aí, começa a perceber que você tem o direito de ter prazer, né? E de forma consciente, começa a se desenvolver, a se conhecer, né? Se trabalhar, e as coisas vão andar, com certeza. Está falado. A Marilu Bueno, ela pergunta: tem diferença entre gozar e ter orgasmo? Geralmente são usados como sinônimos, né? No caso da mulher, tem um orgasmo e gozar, né? No caso do homem, tem a questão da ejaculação, que o gozar seria ejaculação, e o orgasmo, né? É a sensação de prazer, pico de prazer, seguido de relaxamento, pico máximo de prazer. Então, é uma questão mais semântica, assim, né? Mas no caso do homem é uma questão mais técnica, né? Na mulher não faz tanta diferença, né? Ter orgasmo ou gozar significa muito a mesma coisa, né? É muito similar, assim. No caso do homem tem essa diferenciação entre ejacular e ter orgasmo. Tá certo. E para fechar, a nossa última pergunta, que é da Gabriela Rodrigues, e ela pergunta: é verdade que a mulher tem menos desejo sexual do que o homem? Depende muito, isso é muito. Depende da fase da mulher, depende da relação que ela está, né? Depende de várias coisas, assim. Isso pode ser um pouco mito às vezes, mas um pouco depende da situação, né? Se quando a mulher teve filho, né? Porque assim, ela não vai querer ter sexo, porque é uma coisa natural, né? Se a relação não está muito legal, se não tem muito diálogo, se não tem muito companheirismo, a mulher tende a perder o desejo. Não é assim, bater o martelo, mas pode acontecer, né? Porque o homem, ele tem um desejo, né? Ele se sente amado quando ele tem sexo. A mulher, para ter sexo, tem que se sentir amada, se sentir protegida, se sentir segura na relação. Então, são caminhos diferentes, né? Não necessariamente um tem mais que o outro. Isso é um mito. Isso é um mito social, assim, de que o homem tem mais desejo, né? Para a mulher, vai muito da relação que ela tem com o corpo dela, com como ela entende a sexualidade dela e da relação que ela está, né? Se ela se sente segura, se ela se sente
amada, se ela se sente entendida, né? Se tem afeto, tem carinho, tem diálogo, isso tudo vai contribuir para a mulher ter desejo, né? Tá certo. Rafael, vem cá, como é que eu te agradeço? A hora passou rapidinho, foi um prazer você super à vontade aqui conversando com a gente. Que bacana, eu acho que atingimos com sucesso a nossa proposta de falar sobre esse assunto, viu? Muito obrigado, Rafael. Te agradeço a oportunidade, muito legal esse papo, senti bem à vontade também, bem legais as perguntas, ótimas perguntas, foi bem legal e parabéns pela essa ideia, assim, de que, porque falar de sexualidade é uma coisa muito importante, muito bacana, assim, falar de forma natural, leve, mas com consciência. Te agradeço muito a presença aqui. Eu te agradeço. Vem cá, e como é que eu faço para te achar, então? Te olho aí nas redes sociais, é isso? Mando uma Isso, mensagem para você. Como é que faz aí para te achar? pode ser no meu direct, o meu Instagram é rafael.camilo, underline, e aí é só me achar por lá. Até vou botar aqui na conversa, no chat aqui. O pessoal poder me achar ali, puder conversar, quiser tirar dúvida, né, conhecer mais do meu trabalho, fica à vontade. Tá bem, tô bem aberto a isso também, tá bom? Então tá certo. Muito obrigado a todo mundo que chegou aqui. Eu vi que passou uma galera bacana aqui durante o nosso papo, que interagiu, que botou o coraçãozinho aqui para subir. Muito, muito obrigado. Rafael, mais uma vez, obrigado. Que a gente possa se encontrar em outras oportunidades para estar aí abordando outros assuntos também, tá certo? Sim, sim, sim. Deixei ali meu Instagram no chat ali. E vamos manter Ah, essa conversa aí. Obrigado pela oportunidade. bora conversar. Uma boa noite, viu? Até mais. Boa Tchau. noite, obrigado. Tchau. Tchau, querido.